Aristocrata renasce em outro mundo. Capítulo 38. Volume 2, Infância. Capítulo 8, O primeiro rei do reino de Sforth. Eu sou o Yuya. Yuya Tererazava Sforth ou também Yuya Irazava. Você é uma pessoa reencarnada, eu sou uma pessoa invocada, ou seria melhor dizer uma pessoa transferida? O jovem à minha frente era inesperadamente o primeiro rei de Sforth. Foi realmente tão inesperado assim? O jovem de cabelos pretos, que parecia ter 20 e poucos anos, tomou um gole de seu café e riu ao ver o rosto de Caim. Fundador Sama. Yuya está bem. Sim, mas os livros de história dizem que Yuya-san é uma pessoa de 300 anos atrás. Quando Caim reencarnou neste mundo, o primeiro livro que leu foi sobre história e magia. Foi lá que ele se lembrou de ter visto o nome do primeiro rei. Sim, é verdade. Não entendo muito bem como o tempo funciona, mas aqui, neste mundo, já se passaram cerca de 300 anos. Este mundo? O que é isso? Caim expressou sua dúvida com a resposta de Yuya. Bem, vamos deixar isso para depois. Caim, você pode ficar aqui por um tempo. Tenho que voltar amanhã. Além disso, eu tenho escola amanhã. Fumu, estou vendo, então devemos ir para lá? Caim tinha dúvidas sobre o que Yuya disse. Devemos seguir em frente quando você terminar seu café? Venha comigo para este cômodo. Assim que Yuya terminou de tomar seu café, ele colocou a xícara na mesa e começou a guiar Caim. Da sala de estar para o corredor, Yuya parou em frente a uma única porta. Vamos nos mover um pouco. Yuya disse isso e abriu a porta. Oh! Isso foi tudo o que Caim conseguiu expressar. O que estava do outro lado da porta não era um cômodo, mas dava para o lado de fora. No entanto, era um lugar completamente diferente. Yuya me incentivou a atravessar a porta. Que diabos é esse lugar? Perguntou Caim a Yuya. Essa dimensão de outro mundo foi criada por mim, eu acho? Esse mundo se chama Fabnir. Você está dizendo que fez isso? Caim ficou surpreso, pois o que estava à sua frente estava além de sua imaginação. Ele passou por um portão e encontrou uma praia de areia. Havia uma grande floresta à sua frente e, quando ele olhou para o céu, havia uma manada de dragões voando. Quando olhou para trás, o portão havia desaparecido e, em vez disso, havia um mar que se estendia por toda parte. Aquela porta de antes poderia ser e a de qualquer lugar? Pare aí. Sim. Bem, normalmente esse seria o caso. Bem, Caim, você tem a capacidade de avaliar, certo? Use-a em mim, eu fiz isso para que você possa ver. Yuya disse essas palavras para Caim. Durante todo esse tempo, Caim não usou muito a avaliação com as pessoas porque sabia que usá-la em alguém faria com que a pessoa se sentisse desconfortável. Não há problema em usá-lo em monstros, mas se você fosse pego usando-o em outra pessoa e essa pessoa descobrisse, eles diriam que era uma violação da etiqueta. Dessa vez, Caim tinha a permissão de Yuya, então ele usou a avaliação nele. A avaliação. Nome Yuya Tererazava Sforth e Yuya Irazava. Raça Deus gênero masculino idade transcendida gênero masculino idade transcendida. Título pessoa invocada em herói em rei em transcendente em semideus em Deus da criação. Nível incomensurável. HP incomensurável. MP incomensurável. Habilidade incomensurável. Caim ficou surpreso novamente. Caim não esperava que a pessoa à sua frente também fosse um deus. Caim, agora você entende? Este é um mundo que eu criei. Sim. Nunca pensei que você tivesse se tornado um deus. É assim, se você se torna um deus, mesmo que envelheça, você não envelhece. Seria estranho se eu tivesse permanecido como rei sem envelhecer, não seria? É por isso que deixei o trono para uma criança no momento certo e vim para cá para relaxar. Mas por que viemos para este mundo? Caim não sabia por que eles tinham que vir para este mundo. É porque aqui o tempo passa de forma diferente. Você pode ficar um ano inteiro aqui, enquanto em seu mundo só passa um dia. Não é essa câmara do tempo hiperbólica.
Pare aí mesmo. Sim. Sou um Deus neste mundo há cerca de 10.000 anos. Tudo ficará bem, mesmo que você fique tranquilo aqui, certo? Afinal, mesmo que você fique por um ano inteiro, é apenas um dia lá. Se você colocar dessa forma, você está certo. Então, acho que posso ir com calma. Por enquanto, vamos para minha casa neste mundo. Estamos nos transferindo, então se segure em mim. Uia disse isso e colocou sua mão no ombro de Caim. Transferindo. Em um instante, o cenário mudou e em seu lugar apareceu uma mansão ainda maior do que a casa que ele tinha visto antes. Nesse lugar, também havia campos ao redor da mansão, e parecia que ele também estava vivendo uma vida autossuficiente. Eu geralmente passo meu tempo aqui. Bem, entre. Com isso, Uia abre a porta e entra. Caim também o seguiu até a mansão. Apesar de morar sozinho, a mansão era limpa. Fui levado diretamente para a sala de recepção e me sentei no sofá. Falando nisso, o Deus da criação Zenon-sama me disse para ir ver o Uia-san. É isso aí. Na verdade, Caim, me pediram para treiná-lo. Agora mesmo estou tentando suprimir meu poder inumano, então por que tenho que ir tão longe? Uia se deitou no sofá e olhou para a distância. Mu. Para dizer a verdade, no mundo em que você vive, o número de deuses era 8. O deus restante se chamava Aron e era o deus dos jogos. Mas suas travessuras foram longe demais, então o velho Zenon enviou para o mundo. Sua mente foi distorcida lá, e ele acabou se tornando um deus maligno. Um deus maligno, hein? Mu, não havia muito com o que brincar em seu mundo, não é? Isso aconteceu porque não havia um deus dos jogos. Caim estava convencido. Até mesmo o Reversi se tornou tão popular que agora é exportado para outros países. E isso porque, até agora, os cidadãos não tinham o conceito de o brincar em seu dia a dia. Mesmo assim, que tipo de maldade ele poderia ter feito para ser mandado para baixo? Um jogo de morte com toda a sobrevivência do mundo em jogo. Ele enviou um oráculo para os mais altos escalões de cada país e levou o mundo inteiro à guerra. A brincadeira de Aron foi longe demais. Caim estava convencido de que até mesmo o Deus da criação certamente ficaria furioso com isso. Eu nunca vi um registro de um Deus tão perverso. E onde está esse Deus chamado Arão agora? Você nunca viu nenhum registro desse Arão porque eu o selei há 300 anos. Foi para isso que fui convocado. Então, depois que eu o selei, os deuses selaram as memórias das pessoas em todo o mundo. Naquela época, eu era apenas um humano, então não tinha o poder de matar um deus, por isso pedi àquele cara que me ensinasse o método para selar um deus, mas esse selo se desfaria em alguns anos. E quando isso acontecer, os jogos de morte podem acontecer novamente e eu quero evitar que isso aconteça. Então, por que você não o sela novamente, Uia-san? No momento, sou o Deus da criação deste mundo, e um Deus não pode interferir nos assuntos terrenos de outros mundos. É por isso que eles estão criando um representante na forma de um apóstolo. Isso significa: pode ser que Caim, esse é você. Aquele ancião escolheu para ser apóstolo, portanto, deve ser você quem o fará. No entanto, do jeito que você está agora, não terá chance contra Arão. É por isso que aquele velho me pediu para treiná-lo. Se você treinar neste mundo, terá centenas de vezes mais experiência do que teria de outra forma. Parece que terei de me queixar aos deuses mais tarde, mas, por enquanto, não tenho escolha a não ser fazê-lo. Caim tomou uma decisão. Ele endireitou as costas e olhou para o rosto de Uia. Mestre, por favor, cuide de mim. Ah, eu cuidarei. Caim se tornou discípulo de Uia. Aristocrata renasce em outro mundo capítulo 39. Volume 2, Infância. Capítulo 9, Retorno ao lar e reflexão. Agora eu posso ir para casa. Obrigado, mestre. Bem, você pode me visitar a qualquer momento. Eu também o treinarei. Ah, certo, pegue esta espada e esta carta. Se você mostrar essa carta para o atual rei, ele entenderá.
Caim recebeu a espada e a carta. Quando foi retirada da bainha, a espada tinha um único gume e era ligeiramente torta, como uma katana. Depois de verificar a espada que brilhava em 7 cores, ele a devolveu à bainha e a guardou em sua caixa de itens. Essa é a minha antiga espada, tentei fazê-la parecer uma espada japonesa. Você pode usar essa arma a partir de agora. Aceitarei isso com prazer. Voltarei para visitá-lo em breve. Transferência. Caim estava treinando no mundo criado por Yui há vários anos. Um ano naquele mundo é um dia no dele. A aparência de Caim deveria ter mudado ao longo dos anos, no entanto, Caim usou a transferência e apareceu perto de sua mansão com uma aparência idêntica à que tinha antes de partir para o outro mundo. Podem ter se passado alguns dias neste mundo, mas Caim tinha acabado de voltar de 5 anos de treinamento. Olhando para a mansão do lado de fora, Caim finalmente percebeu que tinha voltado para casa. Ele abriu gentilmente a porta da mansão e entrou no saguão. Estou em casa. Caim murmurou suavemente. Por alguma razão, Cora, Sylvia e alguns cavalheiros estavam andando em círculos enquanto conversavam no saguão. Enquanto se perguntava o que poderia ter acontecido, ele entrou no círculo. Você realmente procurou na capital real e em seus arredores? Tenho certeza de que está em algum lugar por aí. Por favor, procure por ele. Sylvia estava dando instruções aos cavaleiros com uma intensidade feroz. Caim decidiu perguntar aos cavaleiros atrás do círculo o que estava acontecendo. Cavaleiro Sam, o que aconteceu? O barão Caim desapareceu. Ele havia dito que voltaria em 2 dias, mas já se passaram 5 dias desde que ele saiu de casa. Então, um grupo de busca foi formado, tanto na capital real quanto fora dela. O cavaleiro respondeu. Um suor frio cai da testa de Caim. A propósito, quem é você? Esta é a mansão do barão Caim. Você veio como aventureiro para ajudar na busca pelo barão Caim-sama? Se for o caso, pode perguntar ao mordomo Corandono lá. O cavalheiro explicou educadamente a Caim. Cora e Sylvia se viraram ao ouvir aquela voz. Seus olhos captaram os de Caim. Então, Sylvia deixou cair os documentos que estava segurando em suas mãos. Ela começou a derramar lágrimas enquanto tremia. O Verluar. Sylvia salta em direção a ele. Sylvia chora enquanto pressiona sua cabeça contra o peito de Caim. O cavaleiro com quem Caim falou também ficou surpreso, não esperando que a pessoa com quem ele estava falando fosse o próprio barão Caim. Estou feliz. Você disse que voltaria em 2 dias, mas já se passaram 5 dias, então pensei que você não voltaria. Estou feliz. Você disse que voltaria em 2 dias, mas já se passaram 5 dias, então pensei que você não voltaria. Caim pediu desculpas a todos enquanto acariciava a cabeça de Sylvia que abraçava seu peito. Peço desculpas pelo incômodo que isso causou a todos. Voltei são e salvo, portanto, não precisam se preocupar. Caim inclinou a cabeça para os cavaleiros que o procuravam. Barão Caim, por favor, levante a cabeça. Mesmo no castelo real, vozes de preocupação foram levantadas. Irei imediatamente ao castelo real para informá-los. Os cavaleiros inclinaram a cabeça e saíram. Quando nos mudamos para uma sala privada, as únicas pessoas que estavam lá eram Sylvia, Cora e eu. Caim-sama, por favor, explique corretamente. Caim não sabia como explicar. Afinal, ele não poderia dizer que estava com o fundador, poderia? Eu fui para a Floresta dos Monstros no território de Grace e me perdi lá. Os dois olharam para ele friamente. Essa desculpa não vai funcionar. Sinto muito. Sobre isso, não posso explicar agora. Quem pode explicar isso é Sua Majestade ou o Primeiro-Ministro? Disse Caim honestamente. Ambos limparam a garganta ao ouvir a palavra Sua Majestade. Mais uma coisa, tenho um pedido. Gostaria de ter uma fera invocada em casa. Tenho certeza de que entenderá quando o vir. Invocar o Aku Ojin. Um círculo mágico apareceu no chão, e o que apareceu foi um lobo branco do tamanho de um cachorro grande e um dragão prateado do mesmo tamanho.
Tanto Coran quanto Sylvia ficaram surpresos com o súbito aparecimento do lobo branco e do dragão prateado, mas Sylvia estendeu a mão para aquelas coisas fofas. Legal. Sylvia gentilmente estendeu a mão para Aku, o lobo branco. Aku se escondeu silenciosamente atrás de Caim. Claro, Jin também. Ah! Sylvia parecia triste e retirou a mão estendida. Pretendo criar essas crianças aqui. Caim-sama, esses dois são. Por favor, não me pergunte sobre isso. Aku, Jin, vocês dois têm que ouvir Sylvia. Vocês me ouviram? Eu que o i. Ambos responderam. Aku e Jin são inteligentes o suficiente para entender nossa língua. Eu entendo, Caim-sama. Parece que ambos aprovaram. Ah, isso me lembra, Caim-sama. Sim. O que há de errado? Coran começou a falar enquanto se lembrava. A princesa Telestia e Silk-sama estavam bastante preocupadas com você e então elas também tiraram folga da escola. Assim que as aulas terminaram, os dois vieram todos os dias para ver se você estava aqui. Ah! Caim sentiu algo frio nas costas. Tenho certeza que haverá uma ligação do castelo em breve, então nesse momento, por favor, saia. Coran, não podemos enganá-los dizendo algo como se eu estivesse na casa dos meus pais. Lamento dizer isso, mas, e a princesa Telestia providenciou para que os cavaleiros procurassem por você, então temo que isso não seja possível. Caim havia se conformado com o fato de os outros ficarem zangados com ele. No dia seguinte, quando Caim normalmente ia para a escola pela manhã, Teles e Silk apanharam-no imediatamente. Eu ouvi isso dos senhores do grupo de busca ontem. Caim-sama, onde você esteve? Eu estava realmente preocupado com você. Caim-kun. Eu me pergunto onde você foi no seu dia de folga da escola. Você deveria sentar em 6 aí agora, certo? Fui atacado por ambos. Teles explicou-me o quanto estava preocupada e começou a chorar no meio. Expliquei a eles que havia me perdido na floresta dos monstros e que eles estavam cuidando de mim em uma casa particular lá na floresta. Eu nunca vi a floresta dos monstros, mas está cheia de monstros fortes, certo? Não acredito que alguém more em um lugar como esse. Terminada a explicação, os dois se interessaram pela floresta dos monstros. Quem cuidou de Caim era o ancestral de Teles, mas como era de se esperar não pode lhe dizer tal coisa. Esse é o lugar onde encontrei o dragão vermelho com o qual estou decorando minha mansão. Essa pessoa também era tão forte que fiquei treinando com ele por um tempo, e quando percebi fiquei alguns dias. Meu pai não estava preocupado, mas ele me disse para contar a ele assim que você voltasse, e ele disse, em que confusão esse cara está planejando se meter a seguir? Eu irei para o castelo assim que as aulas terminarem. Naquele dia, Caim encolheu os ombros e foi para a aula com uma expressão deprimida no rosto. Quero ir para casa. Claro, não havia como ele voltar para casa. Teles e Silk estavam de cada lado. Então vamos conhecer meu pai. Nós três entramos na carruagem que veio buscar Telestia e seguimos para o Castelo Real. Fui guiado até a área de recepção onde me tornei cliente regular e tomei uma xícara de chá. Enquanto esperava a chegada de Sua Majestade, ele tentava suprimir o desejo de partir. Depois de pouco tempo, Sua Majestade e o primeiro-ministro entraram. Oh! Caim, você estava seguro afinal. Embora não estivéssemos preocupados, Telestia estava preocupada e em pânico. Onde você esteve? Sobre isso, eu estava com alguém que Zenon-sama queria que eu conhecesse. Ambos ficaram surpresos quando Caim mencionou o nome do Deus da criação. Peguei a carta da minha caixa de itens e entreguei a Sua Majestade. Aquele alguém me disse para entregá-lo a Sua Majestade. Sua Majestade congelou ao ver o selo da carta que havia recebido. Caim, este é o selo da família real de Sford. Aquele que carimbou isso. Ele removeu o selo e começou a ler o que havia dentro. A aparência de Sua Majestade mudou gradualmente quando ele começou a ler. Depois de lê-la completamente, ele passou a carta ao primeiro-ministro e, da mesma forma, sua aparência mudou gradualmente à medida que começou a ler. É tal coisa. Caim, você estava com o fundador Sama.
Não só isso, ele se tornou um deus. Sim, de fato é assim. O fundador Sama criou outro mundo e se tornou o deus da criação desse mundo. Caim afirma balançando a cabeça. Em seguida, ele coloca sobre a mesa a katana que recebeu junto com a carta. Isso é exatamente como a katana que o fundador Sama teria usado. Sim, o fundador Sama me deu. Ele então colocou a espada na caixa de itens. O fundador Sama disse-no carta que eles lhe deram uma missão. Essa missão é algo que você pode nos contar? Sua Majestade perguntou. Caim balançou a cabeça em resposta. Sinto muito, Majestade, mas não posso falar sobre essa missão agora. Ainda não é a hora, nem foi confirmado. Os olhares de Caim e Sua Majestade se encontraram. Neste momento, Sua Majestade soltou um suspiro. Foi escrito que o fundador Sama treinou você. Como foi? Isso, claro, foi muito difícil. Afinal, independente do dia e da noite, ele me fez treinar por 5 anos. Caim não pôde deixar de ser honesto enquanto seguia o fluxo da conversa. Você disse 5 anos? Ah! Deveríamos ouvir um pouco mais sobre isso, não deveríamos. Como sempre, foi Caim, que foi um pouco descuidado, e Sua Majestade, que tinha um sorriso suspeito no rosto. Asterisco asterisco agradecemos por embarcar nesta jornada conosco, asterisco asterisco. Asterisco asterisco um pedido especial asterisco asterisco. Se você gostou do que ouviu e quer ajudar a Samurai Novel a crescer, por favor, asterisco asterisco deixe seu like asterisco asterisco e asterisco asterisco compartilhe nosso conteúdo asterisco asterisco com amigos entusiastas de Light Novels. Cada interação sua nos ajuda a alcançar novos ouvintes e a construir uma comunidade ainda mais forte. Asterisco asterisco vamos crescer juntos, asterisco asterisco gráfico com tendência de alta. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue a nos acompanhar para mais histórias incríveis. Com gratidão. Asterisco asterisco equipe Samurai Novel asterisco asterisco.